Vamos então para a parte 5 da mensagem, Abraão, um homem de fé. E eu quero que vocês me ajudem a acompanhar a leitura do texto bíblico, lá em Gênesis capítulo 16, os versículos de 1 a 16. São 16 versículos, nós teremos a oportunidade de relembrar ao coração dos irmãos esse texto tão importante das Escrituras Sagradas. Gênesis 16, os versículos de 1 a 16, os versículos também estarão nos telões para auxiliar alguém, tá bom? Eles estão aí à sua disposição. Diz o texto da palavra do Senhor assim: Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me pediu que ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Saraí. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Saraí, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Saraí disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou e despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Saraí: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Saraí tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Saraí, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Saraí, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê. Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lahai. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Quantos de vocês já tinham ouvido falar dessa história? Levante sua mão. Ok, a grande maioria, amém. Queridos, e principalmente vocês queridas, mulher é complicado, não é? Eu estou perguntando para as mensageiras do rei. Mulher é complicado ou não, meninas? Mulher é complicado ou não? Quantos de vocês acham que mulher é complicada? Levanta a mão. Quantos de vocês acham que mulher não é complicada? Eu estou vendo que até homens levantaram a mão para poder ajudar. Pois é, você sabe por que eu amo a palavra de Deus? Porque ela é um livro que não esconde falhas, desvio de personalidade, fraquezas. Eu gosto muito desse livro, porque o livro, a palavra de Deus, é um livro assim, e eu amo muito a palavra de Deus. Mas agora chegamos a um momento na vida de Abrão, um momento bem delicado. Naturalmente, quando a gente olha agora através das páginas da Bíblia, nós não conseguimos nos contextualizar a realidade deles. Imagina você vivendo por anos no deserto, habitando em tendas, uma pressão sobre os seus ombros, que Deus havia declarado que de Abraão ele faria uma grande nação sobre a terra, que mesmo que sua esposa estivesse na velhice, Deus daria a descendência. Tudo era muito complexo. Ela já tinha cessado o tempo dela de gerar, mas aquela mulher, ela passava por um momento de crise,
E toda mulher é assim. Então fica um alerta agora para vocês, mulheres, complicadas ou não. Mulher é assim. Quando na verdade não sabe o que fazer, ela dá um jeito. Quando ela não sabe o que fazer, ela dá um jeito na coisa. Nessa semana tivemos uma mulher que se deu a realmente trocar a antena da sua casa e subiu no telhado. Se machucou. Ela deu um jeito. Graças a Deus que nada de pior aconteceu. Não é? Aí mandamos alguém para trocar a antena. Fica mais fácil. Mas vocês mulheres são inquietas no coração. Parece que a ansiedade faz parte da vida da mulher. E é o caso de Sara. O coração da mulher é inquieto. É por isso que talvez vocês consigam fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E agora nós estamos vendo uma mulher que tem relacionamento com outra mulher e desfrutam desses sentimentos. E o sentimento aqui foi de competição. É óbvio que naquele tempo, a tradição, um homem podia ter quantas mulheres ele quisesse ter. Naquele tempo, uma mulher poderia ter quantas servas ela pudesse ter, dependendo da sua condição financeira. E aquelas servas seriam como escravas, teriam que obedecer à ordem da sua senhora. Era assim que o mundo vivia naquele tempo. Graças a Deus que a humanidade, depois de Cristo, sofreu uma grande transformação. O Evangelho de Cristo mudou a humanidade e os direitos são compartilhados hoje. Mas naquele tempo não era assim. E aí eu digo o seguinte: mulheres, tomem muito cuidado com aquilo que o pastor vai falar agora. E olha como eu amo vocês. Nunca queira passar à frente de Deus. Mulheres são tão inquietas que muitas vezes elas gostam de ser a quarta pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e depois a mulher. Tome cuidado, porque aqui nós estamos vendo essa síndrome. Saraí, ela quis dar um jeito na história. E ela disse assim: meu marido, eu já sou velha. É mais ou menos isso, se a gente for traduzir isso. Eu já sou velha, cessei o meu tempo de gerar. Você também já está velho. Não sei se você está bom para gerar filho. Vamos dar uma mão para Deus. Quando um ser humano quer dar uma mão para Deus, é um negócio complicado. Nós temos que entender qual é o nosso território, os nossos limites, a nossa moldura e onde começa a manifestação da vontade de Deus. E lá foi eles dar um jeitinho nessa história. Então ela disse assim: eu libero você, tome nos teus braços, deite com a minha serva e suscite descendência a ela. Porque já que está demorando para esse filho nascer, nós vamos ter um filho e você vai ser uma grande nação. Vamos dar um jeitinho. E a palavra de Deus diz que aquele era um homem obediente. Deitou com a serva. Geralmente homem assanhado, né? Com sexo, né? Você tem um marido assanhado? Não levante a mão. Não levante a mão, esse é um momento em família, mas não tão íntimo assim, pastor. E agora, lá estava aquele homem oitentão, mas gerando filho. Olha só. Então tem duas coisas que acontecem aí. Ficou confirmada da parte de Deus que quando ele escolheu Abraão e Saraí, ou Abrão e Saraí, ele já sabia da esterilidade dela. Mas mesmo assim escolheu a ela. E agora ela, tentando dar um jeito, arrumou um filho. E pronto. De repente, a serva disse para sua senhora: eu acho que eu estou grávida. É mesmo? Primeiro momento de alegria e depois conflitos. Com isso eu quero dizer que mesmo que a gente viva pela fé em Deus e obedeça a Deus em tudo, isso não nos livra de conflitos. O conflito faz parte dessa caminhada. Se você pensa que você chegou para a igreja para viver uma vida sem conflito, eu quero dizer que você errou a porta. Porque o caminho aqui continua estreito, é caminho de renúncia, é caminho de desafios. E não era diferente na vida desses que viveram há tantos anos antes de nós e que estavam debaixo da lei de Deus. E a gente pode ver a história dessas duas mulheres e os seus sentimentos. Como temos que respeitar as duas. Uma que não podia gerar
e deu um jeitinho para que a sua serva gerasse. E agora a serva, quando viu que estava grávida, começou a mostrar a língua e disse assim: eu estou grávida e você não fica grávida. Eu estou achando que a descendência que Deus prometeu ao meu senhor Abraão vai dizer respeito ao meu ventre e não ao teu ventre. E aí é difícil, né? Você já viu uma líder de casa ser afrontada? Sai de baixo, não é? Elas são assim. Quando o marido afronta, ela diz assim, diz o nome e o sobrenome do marido, né? Lá em casa, quando minha esposa diz assim: Wagner Vailate, não afronte uma mulher, tome cuidado. Elas são baixinhas e delicadas, mas fortes, muito fortes. E é claro que lá em casa eu tenho uma desvantagem. Quando ela diz assim, pastor, aí eu estou acabado. Por favor, não afronte uma mulher. Porque se você afrontar uma mulher, você vai ter como fruto da sua afronta tudo o que você não espera. A sua serva desprezou a sua senhora por conta da sua gravidez. E agora houve uma intriga tão séria como ela, que a pressão ficou tão grande naquelas tendas, que a Bíblia diz nesse texto que ela fugiu de estar debaixo da autoridade e da tenda dos seus senhores, e foi por um caminho tortuoso. E agora o Deus eterno, que tem um controle, e me permita dizer com todo respeito, do útero de uma mulher, do sêmen de um homem, da história de uma pessoa, Deus disse: não deu certo. Eles decidiram e decidiram errado. Eu preciso intervir. Por isso a manifestação do anjo naquele caminho é uma intervenção. É uma intervenção. Hoje você se regozija por ter o Espírito Santo de Deus no teu coração e na tua alma, que na verdade declara a vontade de Deus à sua vida. Mas lembre-se que o Espírito Santo de Deus, ele habitava esporadicamente na vida de algumas pessoas apenas no Antigo Testamento. O Espírito Santo de Deus não era propriedade de todos. É em Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. As pessoas viviam segundo o seu próprio raciocínio, segundo a cultura que possuía. Era assim que as pessoas viviam. Aquela mulher disse assim: a partir de agora a minha vida acabou, porque a minha senhora vai fazer realmente com que eu seja desprezada aos olhos dela, e se eu for desprezada diante do olhar dela, serei do meu Senhor, e todos os que vivem conosco vão me colocar realmente num lugar de desprezo. Eu serei uma mulher desprezada. Mais à frente a gente vai ver o desprezo. Quando Deus viu aquilo, viu aquela mulher indo até aquela fonte para pensar na vida, para refletir a respeito de tudo, Deus diz para um anjo: corra lá, conserte essa história, diga para ela voltar, ser submissa à sua senhora, deixe a criança nascer debaixo da tenda de Abraão, e depois eu vou cuidar de você. Mas é claro, pela boca do anjo a gente já sabe como seria a descendência de Ismael. Gente forte, valente e briguenta, que nunca teriam paz, estariam lutando por toda a sua vida. E é claro que no cenário mundial nós vemos os árabes inquietos, todos descendentes de Ismael. Ficamos assombrados há 8 anos atrás, quando pegaram o DNA de um muçulmano e o DNA de um judeu e descobriram que é o mesmo DNA. Claro que é. É o sêmen de Abraão, é o que saiu debaixo da coxa de Abraão. São povos irmãos, mas sempre lutando um com o outro. Deus já disse lá que seria assim. Só vai haver um tempo, no futuro bem próximo, quando o anticristo vai trazer paz entre os descendentes de Abraão e os descendentes de Ismael. Vai haver paz, por causa da construção do terceiro templo e outras coisas que nós vamos falar uma outra vez. Agora, por que na boca do anjo está a palavra submissão? Vamos entender uma coisa aqui que é muito importante. A palavra submissão combina com crentes, combina com você.
Você precisa aprender a ser submisso. Vocês dois como casais, submisso a Deus. Seus filhos submissos a vocês. Se você não levou os seus filhos até o altar, eles devem submissão a vocês. E não significa que depois disso eles serão insubmissos. Mas até o altar, seu filho e sua filha têm responsabilidade quanto à submissão à sua pessoa. Por quê? Porque é assim que Deus abençoa todos os povos na terra onde vivemos. Sempre pelo princípio de submissão. É por isso que Deus nos dá autoridades. E nós devemos obedecer às autoridades constituídas. Quer aquelas civis, militares, aquelas que governam a nossa nação. Temos que realmente ser submissos. Claro que nessa submissão eu posso pensar, posso agir, posso discutir essa questão de submissão, mas eu não tenho o direito de ser insubmisso. Não posso. Porque Deus tem a ver tudo com a submissão. Agora não é uma submissão cega, como muita gente querendo apedrejar um princípio bíblico anda pintando por aí. É óbvio que a gente tem direito de pensar, de se expressar, graças a Deus que temos tudo isso. Mas temos que aprender a submissão. Por exemplo, hoje em dia a gente percebe que dentro dos lares há muita confusão com isso. A mulher não é submissa ao seu marido. Aí as mulheres torcem o nariz e dizem: esse negócio é coisa do passado, pastor, isso aí tem que ficar lá atrás. Ok, desobedeça esse princípio, você vai ver o que vai dar do teu casamento. Alguém tem que liderar. Mas as mulheres não, elas estão fazendo tudo. Elas estão administrando, elas estão cuidando dos filhos, elas estão fazendo comida, estão cuidando da sogra, estão cuidando do sogro, estão cuidando com tudo. Daqui a pouco morre do coração. Lá, lógico, vocês estão tomando conta de tudo. A organização de um lar coloca cada um nas suas funções. E aí eu repito aquilo que o pastor já está aqui falando há tantos anos. O homem foi tirado do pó da terra. O homem é diferente da mulher. A mulher foi tirada de uma costela. Foi tirada de células vivas. É diferente um homem e uma mulher. E não fica dizendo assim: puxa, pastor, eu queria tanto que meu marido me compreendesse. Você tem que explicar direito. Há quem diga que as mulheres falam 3 vezes mais do que o homem. Elas me dizem assim: pastor, sabe o que é porque a gente fala 3 vezes? Porque a gente fala uma vez, eles não ouvem. Aí a gente fala de novo, ele não ouve. Aí quando a gente fala a 3ª vez, eles ouvem. É por isso que a gente fala 3 vezes mais. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Não vou discutir isso, queridos irmãos, de maneira alguma. Agora o que eu quero dizer é o seguinte: uma mulher honra seu marido com a submissão. Pastor, tem mulher insubmissa nessa igreja? Deve ter. Porque a palavra de Deus foi escrita para vocês. Então agora é você que tem que conferir aí. Tem muita mulher que nessa hora fica conversando com a vizinha, para nem ouvir o que o pastor está falando. E aí ela diz assim: nossa, o pastor está falando bem agora, né? Não muda de assunto. Veja só, muito do sucesso do lar depende de uma mulher sábia. A mulher sábia edifica o seu lar. A mulher louca, enlouquecida, a mulher desobediente aos princípios bíblicos, ela destrói o seu lar. E me permita dizer, queridas irmãs, eu sei que o reverso é verdadeiro, falarei deles em seguida. Há muitos homens que estão com famílias bonitas, porém destruídos, acabados, não têm forças. Sabe por quê? Determinadas mulheres são que nem esponjas, suga toda a energia que o homem tem. E o homem muitas vezes não querendo brigar, degladiar, por causa do seu temperamento, sabe o que eles fazem? Eles se calam. Quando um homem se cala, a mulher talvez esteja numa zona de conforto, mas deixa eu me dizer, mulher, você está em grupo de risco. Seu casamento corre perigo. É óbvio que há muitas mulheres que estão dentro do lar, porém sozinhas, solitárias, porque não tem o apoio do homem, não tem o apoio dos filhos. Eu sei que isto também acontece. Por isso que nós temos que vigiar, porque a Bíblia está falando de um homem chamado Abrão, cheio de fé e de obediência, mas que dentro do seu lar, entre suas mulheres, havia todo tipo de inquietação. Nós estamos sujeitos a esse tipo de inquietação, mas nós devemos nesses momentos
obedecer explicitamente a Deus o que está escrito em sua palavra. Por favor, se o teu casamento passa por crise, essa semana marque um horário com os pastores desta igreja. Comece orando. Quem sabe esses pastores possam ajudar vocês em outras áreas, mas salve o seu casamento. Como terminamos a semana passada, não deixe a batata ficar queimada, porque a batata quente a gente consegue ainda manusear, mas quando ela fica queimada já foi embora o casamento. Então cuide disso. Comece pelos pastores, é orientação bíblica, cada um deles são bons parceiros, eles vão dar direções para a vida de vocês, vão relembrar textos bíblicos, e sempre a palavra de alguém que é de fora faz bem para a nossa vida. Por favor, façam isso, porque muitas vezes famílias que Deus tem um plano muito grande, como é a família de Abraão, passa por crises imensas, crises estas que Deus sabia o que ia acontecer, graças a Deus por isto, mas no entanto isso causou um desconforto gigantesco. Então, se há desconforto na vida do seu esposo, se há desconforto na vida da sua esposa, se há desconforto na vida dos seus pais, se há desconforto na vida dos filhos, nós precisamos agir. O que o anjo faz aqui é apontar direção e diz: não fuja dos problemas, encare-os, volte para a tua tenda, volte para a submissão. E, irmãos, é muito fácil para nós a gente fugir. Algumas pessoas hoje fogem através do sono. Tem muito crente bom que só dorme. E os irmãos sabem, né? Que cama chama a cama. Fez o corpinho mole, desanimou um pouquinho, irmãos, isso aí é uma perdição. Tome cuidado. Eu não estou dizendo que você não tem que descansar, por favor, descanse. Mas você sabe qual é o sono bom e o sono que não é bom. O sono que é fuga. Fuga. Não fuja dos seus problemas, encare seus problemas. Como é importante fazermos isso. Talvez você tenha alguma coisa para resolver essa semana. É o seguinte, olhe para o teu problema nos olhos assim, vamos resolver esse negócio aqui. Não deixe pendências na sua vida. Não deixe pendências na sua vida. Agora, a Bíblia sempre aponta para a liderança masculina. Só que hoje nós estamos fracos de liderança masculina. Os homens estão muito fraquinhos. Olha, você pode levantar a mão como embaixador, mas às vezes está fraquinho. Está fraquinho. A mulher, você já declarou que tua mulher é a quarta pessoa da Trindade. Ela toma conta de tudo. Você terceirizou tudo. Não, irmãos queridos, nós homens temos a nossa função na família. É função de liderança e temos que liderar. Com a Bíblia na mão, com oração, com coração apaixonado pelas nossas esposas e pelos nossos filhos. Nós temos que voltar a liderar. Nós terceirizamos tudo, porque essas meninas, elas são muito espertas. Elas tomaram tudo da nossa mão. E tem mulher que parece que engole um homem. Você conhece alguém assim? Uma mulher que suga um homem. O homem fala assim, pastor, ela diz assim, pastor, ele quer falar isso. Aí ele diz assim, então aí o pastor sendo didático diz assim, então meu irmão, como é que está a sua vida? Pastor, a nossa vida, a mulher já fala assim. Aí você volta assim, meu irmão, e você não fala? Ele disse assim, não, eu deixo minha esposa falar. Já terceirizou. Meu irmão, um puxão na sua orelha se você é uma mulher assim. Quarta pessoa da Trindade, cai fora. Seu casamento pode durar pouco, e mais do que isto, quem sabe o seu relacionamento já esteja durando pouco. O marido tem que liderar. E hoje nós estamos vendo ofensivamente, como já temos falado desde junho do ano passado, em todos os cinemas, em todos os filmes, em todas as paródias de comédia, sempre o homem é menosprezado. É o desligado. É o meu bobinho da história. E esse feminismo exacerbado, o feminismo é bom, mas não exagerado, está sempre colocando a mulher como sendo a esperta. Sempre a esperta. Irmãos, irmãs queridas e irmãos queridos, o nosso padrão não é a Rede Globo de televisão, o nosso padrão é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós estamos aqui obedecendo ao Deus Altíssimo. É que Deus fala na sua palavra. O homem lidera, eu preciso liderar.
E tem muito homem que já não lidera faz tempo, que já não sabe nem o que é isso. Pastor, olha, depois de 3 meses casado com a minha esposa, ela lidera tudo, pastor. Ela toma conta da finança, toma conta da minha vida, toma conta dos meus pensamentos, diz onde eu tenho que comer, a quantidade que eu tenho que comer, qual o lugar que eu devo frequentar, quais os amigos que eu devo ter, que culto da igreja ir e tudo mais. Depois de 1 mês de casado, pronto, o cara já se anulou. Menina, tome jeito. Tome jeito, menina. Porque a mulher sábia edifica o lar. Não tome tudo nas tuas mãos. Não permita que seu marido terceirize tudo para você. Assuma o seu lugar. Agora, não é lugar de violência, né, irmãos? Porque tem gente que sai daqui e diz assim: pastor mandou liderar. Você agora vai no banco de trás. Vai no banco de trás para aprender o que é bom. Você judiou muito de mim, mulher. Agora vai no banco de trás junto com as crianças. Pai, eu posso ir na frente? Pode vir aqui na frente. Vou botar cinto de segurança aqui para saber quem manda nesse lar aqui. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de liderança amorosa, sábia, inteligente. Porque lá em Pedro, Deus diz para nós homens que nós temos que habitar com as mulheres com inteligência. Então, por exemplo, tem mulher que não gosta que o papel higiênico fique virado desse lado. O papel higiênico tem que correr junto à parede. Mas a tua mãe, para você homem, indicou que o papel higiênico sempre tem que correr distante da parede por causa de bactérias. Mas a sua esposa foi educada a colocar o papel de parede beirando a parede, o papel higiênico beirando a parede. E aí pronto, pode dar uma briga nisso. Coabite com ela com inteligência. Tenha 2 rolos de papel higiênico. É o que Deus diz, habite com ela com inteligência. E eu quero dizer que também, eu já passei tudo isso também, essa crise de liderança masculina, eu nunca me esqueço. Casei, voltei feliz da lua de mel, tinha uma esposa linda, maravilhosa, e aquela alegria. Eu me lembro que eu fui tomar banho. Eu sou todo peludo, né? Fui tomar banho, nunca esqueço. Nós morávamos numa casa linda, tudo era branco naquela casa. Confesso que ela adorou, mas eu achei que era um ambulatório médico. Tudo branco naquela casa, tudo branco, piso branco, parede branca, tudo era branco, irmãos. Olha, a gente tinha que colocar realmente cortina, porque era duro dormir naquela casa. Mas ela queria assim, vamos lá, tudo branco. Aí eu fui tomar banho. Aí sabe como que é solteiro recém-casado, né? Tomei banho, né? Todo bonitão, alegre, agora eu sou casado, embaixador do rei, uma bênção de Deus, viu, irmãos? Aí saí com a toalha, desfilei na frente dela, né? Porque recém-casado gosta de desfilar, desfilei na frente dela e tudo mais. Foi uma beleza, irmãos, que show, que espetáculo. É minha casa, eu sou o chefe daqui. Irmãos, para minha surpresa, não demorou 10 minutos depois daquele desfile, ela disse assim: meu amor. Aí eu falei assim: pois não, você é a minha querida. Ela disse assim: deixa eu te ensinar uma coisa. Naquela hora eu sentei em vontade e disse assim: eu sou descendente de Ismael. Eu sou bravo, violento, dominador e briguento. Você vai falar comigo aí? Não, mas que nada. Ela disse assim: meu amor, nossa casa é tão limpinha, tão arrumadinho. Quando você toma banho e você se enxuga, cai todos os teus pelinhos, porque você parece um urso. Então assim, depois que você tomou banho, você pega o chuveirinho, você joga tudo na direção do ralo. Aí você vai ali fora do banheiro, você pega o papel higiênico. Lá em casa o papel higiênico está distante da parede. Aí você pega ele, vai lá, pega lá todos os teus cabelos e joga no lixo ou na privada. Para nossa casa estar sempre limpinha. Pronto, já fiquei enfesado. Disse assim: oh, mas eu tomei banho na casa da minha mãe nunca falou dos pelinhos. Não foi fácil aqueles primeiros dias, não.
Eu liderava, mas não liderava. Foi difícil. Mas sabe o que Deus me ensinou naquele tempo? É que eu também tenho que ser submisso à palavra dEle. Quando Ele diz que eu sou líder dela, mas eu sou liderado por Ele. E eu não encontro nenhuma mulher que tenha problema com submissão desde que seus maridos sejam submissos a Deus. Não encontro. Quando o cara é fiel a Deus, eu não tenho nunca reclamação da mulher a respeito de submissão. Agora, quando o cara é infiel a Deus, aí o bicho pega. Bem, as lutas foram grandes naquele começo lá. Mas o meu casamento sobreviveu. Porque eu aprendi a limpar minha sujeirinha. E agradeço a Deus, alguns dizem assim: pastor, que pena que você é careca. Eu falei: imagina se eu não fosse. Eu teria trabalho dobrado depois de cada banho. Por favor, mulher, não enrugue o seu nariz a respeito da submissão. Ele é como um guarda-chuva que Deus abre sobre a tua vida, só que quem segura o guarda-chuva da submissão é o teu marido. Deixa ele liderar. Quantas mulheres hoje estão como Saraí, tentando dar um jeito na vontade de Deus? Na vontade de Deus, não faça isso, minha irmã. Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o teu ser, Ele conhece a tua dor. E o Antigo Testamento diz que Ele é teu esposo. É incrível a Bíblia. É incrível. Deus sabe das tuas lutas. Pastor, mas o que eu faço quando o meu marido não funciona direito? Não me ajuda, é desligado. Olha, fala com quem criou teu marido. Conversa com ele. Ele sabe tudo a respeito do seu marido. E não precisa informar ele: Senhor Deus, eu quero te pedir, cuida do meu marido. Meu marido é folgado demais. Eu tenho que fazer tudo nessa casa. Você não precisa falar, Deus está vendo. Só coloca a vida dele nas mãos de Deus. E se você tem uma esposa dessa, que é uma esponja, que já sugou a tua personalidade, que já te menospreza, porque o caso de Saraí, a sua serva, era menosprezo. Quantos homens hoje são menosprezados pelas suas mulheres? Se isso está acontecendo, fale com Deus urgente e diga: Pai, eu não tenho aguentado toda esta luta. A luta tem sido maior do que eu posso imaginar. E é claro, a gente pode ver a solidão dos filhos, né? Você imagina Ismael no ventre daquela mulher, recebendo todo o desprezo. E aí vamos falar dos filhos. Seus filhos sabem os pais que têm. Não tente se esconder atrás de um jaleco de espiritualidade de domingo. Teus filhos te conhecem na intimidade. Eles sabem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E hoje na família a gente percebe isso. Nós temos uma fábrica de se esconder, enquanto que os filhos vivem a solidão de ver os dois lados e dizer: não é bem assim. Me lembro num sábado feliz, anos atrás, quando eu perguntei para uma menina, eu disse assim: você tem vindo à igreja? Eu tenho te visto. Quem são os seus pais? Ele disse assim: meus pais ficam sempre lá no fundo da igreja. E quando termina o culto, eles saem correndo. Eu falei: mas por que eles fazem isso? Porque eles não querem conversar com ninguém. Eu falo assim: o seu lar é um bom lar? Ela disse: não conta para eles. Mas não é bom não. Tio, não é bom não. Mas não conta para eles. Era a própria voz da solidão. Se os pais soubessem o quanto que nós podemos pesar na vida dos nossos filhos com o nosso estilo de vida, a gente mudaria radicalmente. Porque como Deus quer abençoar as futuras gerações, mas Deus conta com esta geração, a nossa, para poder abençoá-los. Lares são lares. Mas se alguém te propor para você dar uma mãozinha para Deus, cai fora.
Se há problema de submissão no teu lar, corrija a rota, você homem, você mulher, por favor. Homem, se você não tem sido o líder do seu lar, passa a ser a partir de amanhã. Volte agora, não precisa colocar a tua esposa no banco traseiro. Pode conversar com paz e calma com ela e dizer assim: eu preciso liderar, você precisa me deixar, você precisa me dar um voto de confiança para que eu lidere o meu lar, para que você tenha tempo suficiente para cuidar de você mesma e cuidar dos nossos filhos em amor, para que o nosso lar seja equilibrado, para que a nossa família seja abençoada sobre a face da terra. Como nós precisamos disto. Nem sempre é fácil, porque infelizmente a maioria de nós homens estamos interessados somente em ganhar a vida e trazer o sustento, pobres de nós. Eu quero dizer para você que, diferente do seu patrão, dos seus colegas de serviço, você é um cristão. Um cristão lidera pela palavra de Deus. Não siga os conselhos dos ímpios, siga os conselhos da palavra de Deus. Porque Deus diz a você, homem, que o maior bem, o bem supremo que você tem sobre a face da terra é tua esposa e os teus filhos. Não é o teu trabalho, não é o teu futuro, mas é a tua esposa e os teus filhos. Esse é o bem maior. Não existe bem maior do que este. E quando eu ocupo o meu lugar, minha esposa ocupa o lugar dela, meus filhos ocupam o lugar deles, sabe o que acontece? Deus nos abençoa em tudo que nós fazemos. Tudo que a gente coloca as mãos para fazer, Deus dá o sucesso. Por quê? Eu já sou vitorioso em casa. Irmãos, não pense que se você for um derrotado dentro do lar, que você vai ser um vitorioso no mundo secular. Esqueça isso. O Deus que dirige a sua vida vai te impedir disto. Há muitos homens cujos potenciais são incríveis, mas não conseguem realizar grandes coisas, porque fracassam dentro do lar. Fracassam dentro do lar. A respeito disso, Deus vai conversar com Abraão ali na frente. E por causa disso vai pedir uma prova incrível para Abraão, para saber se realmente ele era submisso ao Deus eterno. Não passe por essas provas. Obedeça espontaneamente a palavra de Deus. Nenhum dos nossos lares são perfeitos e nunca serão, irmãos. Homens pecadores, mulheres pecadores vivem lá dentro. Nunca será perfeito. Nunca. Teremos sempre problemas, mas os problemas nos farão voltar correndo para Jesus e buscar nele solução para a nossa vida. Por favor, nunca se afaste de Deus e da sua igreja porque você está vivendo problemas. É engraçado o crente, na época difícil da vida deles, no lugar de se apegar mais a Deus, a fé, para corrigir rota, eles dizem assim: eu não vou mais à igreja, estou desanimado com Deus, Deus não responde às minhas orações. Aí faz o pior, se afasta. Faça isso não. Fica pertinho de Deus. Faça questão de ser íntimo do Pai, mesmo quando tudo vai mal. Porque é um poder incrível quando um homem ou uma mulher vive em lutas no seu lar, mas continuam fiéis a Deus em todo sentido. Como Deus honra a vida dessas pessoas. Hoje pode passar por lutas e dificuldades, daqui a pouco Deus vai dar o escape, porque Ele é Deus amoroso. Desde que obedeçamos a esse Deus grandioso e a sua palavra, vale a pena obedecer. Há muitos hoje, e com isso eu concluo, há muitos hoje, como tenho dito há anos nesta igreja, há muitas pessoas que hoje estão comprometendo o seu futuro por um breve momento de prazer no presente. Sabe que uma pessoa comprometer o seu futuro por causa de um breve momento de prazer no momento? Que pena. Há muitas pessoas que não conseguem enxergar as suas vidas na extensão da multiforma do nosso Deus gracioso. Eu vou evitar o prazer momentâneo por um motivo só. Eu quero ter a bênção de Deus longínqua em minha vida. Como eu preciso disso na minha vida. Me lembro no meu tempo de juventude, como era fácil experimentar tudo que o mundo podia me oferecer. Mas eu agradeço a Deus porque eu aprendi quando cheguei na igreja que eu não deveria comprometer o meu futuro por ceder aos prazeres do momento. Eu agradeço a Deus por aquela lição. Porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. E eu tenho que cuidar de tudo isso. O povo de Deus, povo querido, povo amado. Abrão e Saraí era um casal que podia ser confundido com muitos de vocês.
Talvez não pela riqueza, talvez não pelo tempo de idade, mas há uma coisa comum que nos liga a eles. Nós cremos no mesmo Deus e estamos vivendo a vontade dele. Para Abraão, um dia Deus diz: sai de Ur dos Caldeus e eu te farei peregrino. Um dia esse Deus maravilhoso disse a mim e a você. Ele disse assim: saia do pecado, seja peregrino na face da terra e eu te abençoarei. E quantas vezes Deus diz o que ele pediu a Abraão: deixe os seus prazeres, deixe a sua parentela, deixe a sua zona de conforto, e sejamos peregrinos na face da terra, porque mais importa agradar a Deus do que a nós mesmos ou aos homens. Eu não sei quanto a você, mas no dia que eu me converti, eu decidi obedecer a Deus. Não é fácil obedecer a Deus. Quantas vezes temos que tomar decisões rápidas, mas as decisões mais difíceis da minha vida não são aquelas que eu decido rápido, são aquelas que eu tenho tempo para decidir. Elas me atormentam às vezes, mas é nesse momento que a gente descobre um homem de fé e uma mulher de fé. Por isso, façamos o seguinte: sejamos crentes sinceros. Não vamos nesta igreja nos esconder atrás da nuca de ninguém. Se as coisas estão difíceis, peça ajuda, peça orientação, peça ajuda. Se você está vivendo um momento de vitória na sua vida, compartilhe tua vitória. Se você está vivendo um momento triste da tua existência, um momento de profunda tristeza, um momento de carência, compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor das tuas lutas. Um crente tem que ser sempre sincero. E na multidão das orações dos justos, há muito da parte de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer você prevalecer. Por favor, não julgue seu irmão. Não julgue as pessoas. É muito comum hoje nós nos acharmos realmente melhores do que os outros, nos acharmos melhores para dar sugestão a respeito de tudo. Quem sabe você não concorda com qualquer princípio da liderança desta igreja. Você diz: não devia ter feito isto. Guarde o teu juízo para você, porque da mesma maneira com que você falar daqueles que são teus líderes, você será julgado por isto. Tome cuidado. Há muitas pessoas que estão perdendo muito por causa disso. Você é uma pessoa que tem prazer em falar dos outros? Tome cuidado. Toda vez que você aponta o dedo para a direção de alguém ou de uma autoridade que Deus te deu, há 3 dedos apontando para você. E lembre-se que alguém disse que tem um dedo que aponta para Deus. Toda vez que você diz você, Deus diz você, e eu estou vendo isso. Eu estou vendo isso. É interessante que este povo muitas vezes honra a Deus com seus lábios, mas com seus corações, na sua humanidade, quer ter o controle dos outros. Vamos deixar Deus controlar a sua igreja, a sua história, e o restante Deus vai fazer, porque Ele é Deus bondoso, é Deus zeloso. E é claro que a gente tem que ir lá para o fim para dizer que a bênção que Deus ordenou a Arão procedia em muito da atitude de Abraão. Quando vemos a bênção araônica, nós vemos que está aspergido com aquele sentimento do altar, da entrega, da renúncia, cujo pai célebre do povo de Israel é sem dúvida nenhuma esse homem chamado Abraão. Muito da bênção de Deus depende das nossas atitudes. Quase tudo na vida. Às vezes somos beneficiados pela vontade de Deus ou pela ajuda das pessoas que estão ao nosso redor. Somos beneficiados. Mas quem tem que orar a Deus é você, meu irmão. É você, minha irmã.
É você que tem que aplicar a palavra de Deus no teu coração. Veja as áreas da sua vida na qual você é frustrado ou frustrada. Naquilo que talvez no íntimo do seu ser você esteja hoje abatido. E por que você se abate? Jesus te diz numa manhã como essa: por que está abatida a tua alma? Espere em Deus, descanse em Deus. Vinde a mim, todos vós que estão carregados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. É promessa do nosso Deus. Quantas vezes estamos cansados demais, e um culto como esse pela manhã é uma pausa, é um refrigério na nossa alma. Por favor, pense nisso, e que Deus possa nos abençoar. Quero convidar todos vocês hoje à noite. Vamos falar a respeito do inimigo das nossas almas, e particularmente a lição desta noite com certeza vai te beneficiar de uma maneira com que você talvez até hoje não foi beneficiado. Porque o dia que eu descobri isto a respeito do inimigo das nossas almas, eu ganhei de virada. E olha que eu já estava no finalzinho do segundo tempo da minha vida. Quando eu descobri o segredo de como vencer o inimigo das nossas almas, é uma lição preciosa. E tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando hoje cedo. Volte, traga seus amigos. Às 18 horas a gente se encontra. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Pai. Querido Senhor, Abraão é uma inspiração. Com todas as suas limitações, os seus erros, ele foi um grande homem. Como eu sei, ó Deus, que muitos dos meus irmãos em Cristo hoje, com as suas virtudes e com os seus erros, eles são grandes homens. Pai de amor, eu reconheço que Saraí foi uma grande abençoada mulher, mesmo com as suas limitações, com os seus medos. E eu sei também que as minhas irmãs aqui, a semelhança de Saraí, elas são excelentes, mas cometem erros. Pai, uma mensagem como essa nos diz claramente que todos nós precisamos de ajuda. Não ajuda que vem da terra, mas ajuda que vem do alto. E como temos reafirmados nesses domingos pela manhã, sim, ó Deus, nós somos um povo que não queremos autoajuda. Nós precisamos de ajuda do alto. Ainda que a ajuda aqui da terra, a autoajuda, seja tão importante em vários aspectos da nossa vida. Mas Pai, neste tempo em que a história da humanidade se afunila para um fim e para a volta de Jesus, Senhor, nós precisamos da ajuda que vem do alto. Ainda que toda autoajuda seja tão bem-vinda. Mas Pai, nas prateleiras daquela livraria que nós frequentamos, mesmo que haja milhões de livros dando princípios a respeito de tudo na nossa vida, 7 princípios para o sucesso, 10 princípios para uma liderança eficaz, 10 passos para termos uma vida feliz, há um livro que tem sido esquecido nas prateleiras, a Bíblia Sagrada. É o manual do fabricante. É aqui que nós temos instruções para tudo que nós mais precisamos nesta vida nossa, passageira e efêmera. Por isso, Pai, só podemos te pedir que teu povo volte rapidamente a todos os livros que uma livraria possa ter, mas que haja no coração e na alma do teu povo um livro insubstituível, a Bíblia, a tua palavra, porque através dela a gente tem ajuda do alto, e ela nos ajuda a vivermos a nossa vida de maneira feliz. Pai, muito obrigado pela vida de Abraão e Saraí. São exemplos de uma família comum, com as suas lutas e com as suas crises. Uma família parecida com a nossa, mas que o Senhor usou para a tua glória.
a nossa oração neste final de culto é esta: Pai, usa as nossas famílias, a semelhança da família de Abraão, para a tua honra e para a tua glória. Que nós, como homens e mulheres dentro desses lares, como líder e esposo dentro do lar, tendo ao nosso lado essas princesas que nos abençoam, Pai de amor, abençoe a nossa descendência, que os nossos filhos possam perfumar as nações da terra e abençoar o mundo em que eles estão vivendo. Pai, nos despeça agora com a tua bênção e com a tua paz, porque nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vão em paz, queridos, que Deus os abençoe, e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra. Bom almoço para você. Maridos, pague um almoço para tua esposa. Não deixa ela lavar a louça hoje.